Meus amigos estão muito combativos, mas a gente vai falar agora sobre eleições municipais, sob intensa pressão de Jair Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, indicou o ex-coronel da Rota, Ricardo Melo Araújo, como vice para sua reeleição. Essa escolha, após meses de hesitação, reflete a forte influência de Bolsonaro e Tarcísio na política paulista e a estratégia de unificar a direita diante da ameaça representada pela candidatura de Pablo Marçal, que poderia fragmentar o eleitorado conservador. Tá aí tudo afunilando para o nome de Melo Araújo, do coronel, ex-comandante da Rota, que a gente vê na imagem aí, junto com o Ricardo Nunes, com o Tarcísio de Freitas e com o Jair Bolsonaro, tudo afunilando para que ele seja o escolhido para vice na chapa de Ricardo Nunes, Sérgio Zagarino. Ô Cobá, isso é muito preocupante para o próprio eleitor do Nunes. O cara não consegue decidir nem quem será o teu vice. Ele fica ali à mercê da escolha de todo mundo para tentar angariar o público do Bolsonaro, que não é do Nunes. Você comentou da preocupação do Pablo Marçal. Eles não devem estar preocupados, eles devem estar muito preocupados. Onde você olha, não importa se é pelo lado, tem alguém discutindo sobre o Pablo Marçal, você pega o teu celular, tem algum vídeo do Pablo Marçal. Eu não tenho dúvidas que a maior preocupação do Nunes não deveria mais ser quem que vai colar a ideia do bolsonarismo nele, mas sim dele tentar se tornar mais conhecido e apresentar um projeto para a população paulistana para, de fato, ele ter chances de ganhar a eleição. Porque hoje o cenário é Pablo Marçal muito mais vinculado à ideia da direita, à ideia do conservadorismo, inclusive a ideia de proximidade com o Bolsonaro, porque ele não demonstra isso uma, duas, ele demonstra isso dezenas de vezes por dia. E esse público eleitor do Bolsonaro, ele com certeza ele vai influenciar diretamente nas eleições municipais. E eu enxergo que o fato do Nunes ele não conseguir nem colocar ali qual é a vontade dele para agregar capital político no seu vice é preocupante demais. E do outro lado, o aniversariante do dia, aliás, olha, feliz aniversário ao Boulos, para falar que eu nunca elogio. Vai ter Boulos? Vai ter Boulos. Não vai. Em São Paulo, pelo menos nas eleições, não vai, mas parabenizo. Tá na frente. Parabenizo o aniversariante aí, Guilherme Boulos, e a preocupação dele também já é o Marçal. O Nunes está cada vez num cenário mais preocupante. O Guilherme Boulos está preocupado com o Pablo Marçal ou Luiz Fernando Pacheco? Olha, eu acho que deve estar, né? O Boulos, ele está na frente nas pesquisas, né? O Ricardo Nunes, eu não sei nem se candidato será. Né? Por quê? Já estão falando que é bem possível que ele não consiga nem se viabilizar como candidato. Mas ele está com 10 partidos, sei lá quantos partidos já então, esses mesmos partidos, talvez sejam os próprios partidos que vão expelir a candidatura dele. Porque você tem o Boulos, nessa altura, com 36% e o Nunes com 25%. O Nunes é o prefeito, ele tem a máquina na mão. Ele quebrou a cidade inteira, aí está fazendo obra, está gastando e ele não se faz conhecido. E está refém. Mas o cara em segundo na pesquisa, como que não está conhecido? Mas em segundo com... Segundo é segundo turno. Com 10% de diferença. Com 10% de diferença. Alguém que tem 25% de intenção de voto para uma eleição é desconhecido, eu não sei quem que é conhecido. É muita coisa. Então eu não sei quem que é conhecido. É muita coisa. Não, não existe essa possibilidade que o Pacheco está colocando. Eu nunca vi na história do mundo um prefeito que vai para a reeleição, que tem 25% de chance de intenção de voto, não ser candidato. Isso não existe. Nós estamos em junho. O Nunes vai ser candidato, sim. O Boulos é candidato. Eu acredito que o Pablo Marçal também será candidato. E está preocupando muito o Ricardo Nunes, o Coba. E na minha opinião... Adiantou a decisão dele pelo vice? Você acha que influenciou ou não? Na minha opinião, foi um ato de certo desespero, como colocou aqui também o Pacheco. O Nunes está vendo ele perder pelos dedos todo o seu eleitorado de direita, mesmo com o apoio de Bolsonaro, mesmo com o apoio de Tarcísio, mesmo os dois se colocando junto na foto, o Nunes não é um cara de direita.
Isso todo mundo sabe. É claro, ele sempre foi um gestor de centro. Ele sempre foi um político do MDB, que agrada aos dois lados, que agrada à esquerda, que agrada à direita. Ele não é de direita. Ele viu a possibilidade, se agarrando no Bolsonaro, de conquistar esse público de direita para se viabilizar, ir para o segundo turno e ganhar do Boulos, que é um candidato muito mais à esquerda, muito mais radical, na minha opinião. Ao ponto que o Pablo Marçal entra na disputa, que é um cara legitimamente de direita, os seus posicionamentos, desde a campanha para deputado na eleição passada, em que ele esteve junto com o Bolsonaro e uma série de coisas, por mais que o Nunes grude no Bolsonaro, grude no Tarcísio, ele vai, a cada semana que passa, vai perdendo o seu eleitorado de direita. Isso o preocupa muito, por isso que ele já deve ter chamado reuniões de emergência para definir logo o seu vice, para puxar alguém muito ligado ao Bolsonaro para tentar recuperar isso de certa forma. Mas eu acho muito preocupante a questão do Pablo Marçal dentro da disputa pro Ricardo Nunes, e o Ricardo Nunes corre sérios riscos de não ir para o segundo turno, e o segundo turno ficar entre Boulos e Pablo Marçal. Pediu Pacheco. Não, eu queria só apenas esclarecer, e dentro da sua própria fala, Macris, que é isso. O que eu quis dizer é que a candidatura do Ricardo Nunes, ela vem se desidratando dia após dia. Então, tudo bem, ele tem 25% hoje, em junho, mas com o crescimento do Marçal, esse público bolsonarista dele tende a sair fora, o Marçal tende a crescer e o Nunes a cair cada vez mais. Ele vai passar vergonha, vai fazer um papelão nessas eleições. É mais ou menos, ele está sendo desidratado, eu comparo um pouco como o ex-governador João Dória, que largou o Palácio dos Bandeirantes para ser candidato à presidência da República e não conseguiu sequer se viabilizar. Na verdade, ele ganhou as prévias, né? Ganhou as prévias do partido. Saiu fora. Qual era o partido do João Dória? O PSDB deu que é o mesmo um peão no João Dória, na verdade. O Nunes é do MDB. MDB. Né? MDB. Mas ele vem de uma gestão originariamente tucana, que era do Bruno Covas. Ele é o vice do Bruno Covas. Esse cara não teve voto nenhum. É um cara desconhecido. É um cara até a lamentável, trágica morte do jovem prefeito Bruno Covas, o Nunes não era ninguém na fila do pão. Mas tinha sido vereador já também, não é alguém que também veio de meras indicações, né? Alguém que tinha algum capital eleitoral, pelo menos, né? Ô, Diogo da Luz, você não falou ainda a respeito disso. Bom, primeiro, importante dizer, o Pablo Marçal chegou botando fogo no parquinho e principalmente queimando o canto do Ricardo Nunes. Mas o primeiro que ele alijou de uma vez foi o Datena. O Datena mal se disse candidato, muita gente, inclusive eu, já não acreditava nem um pouco na candidatura dele, mas ele mal se disse candidato e o Pablo Marçal entrou e apagou, sumiu o Datena. O Datena, o sujeito tão visível na televisão, na campanha dessa vez perdeu espaço. Mas realmente foi o Pablo Marçal quem indicou o candidato a vice do... O Datena já tantas vezes... Se é que de fato vai sair, mas... O Datena tantas vezes, né? Se colocou exato, como o Datena já ficou fora, porque ele entrou e ninguém viu. E perdeu toda a credibilidade, o Datena. Então, ele entrou e ninguém viu. Agora, o Pablo Marçal, num primeiro momento, está fortalecendo o Boulos. Agora, pode ser que realmente, se ele continuar fortalecido, se ele passar dos 15%, que as pessoas acabem apostando nele, que ele desidrate ainda mais o Ricardo Nunes, e aí ele vai começar a atacar com muita intensidade o Boulos. E eu não duvido, com essa campanha, que está tudo aberto, que a Tabata Amaral acabe ocupando até o espaço do Boulos e a gente tenha... Ô, louco. Eu não acho impossível. É difícil. Alguém diria... 10 dias atrás que ia aparecer um candidato forasteiro que nunca teve uma atividade política. Ele teve 200 e poucos mil votos. Nunca teve uma atividade política, a não ser candidato. O cara é um empregador gigantesco. Mas nunca teve atividade política. Que ia aparecer um forasteiro e iria chegar atropelando dessa maneira, aconteceu. A partir daí, o eleitorado começa a perceber que ele próprio tem força e tudo é possível. Mas, num primeiro momento, ele fortalece o Boulos. Datena, que anunciou a sua pré-candidatura, se colocou na disputa pelo PSDB. Então, poderemos, de fato, ter essa candidatura se ela se efetivar. E isso seria inédito diante das desistências anteriores. O Zagarino. O que chama a atenção dessa última pesquisa que foi citada aqui pelos demais colegas é que o Datena já despencou, em razão aí do crescimento do Marçal.
Então, quando o Nunes anuncia um vice que é para tentar colar mais ainda no Bolsonaro e no Tarcísio, já demonstrou que também não dá certo. Quem pode ser o diferencial, Diogo, que você comentou, foi a Tabata. Porque o Boulos, aqui, ele está na frente, mas a maior rejeição de quem que é, Pacheco? É do Boulos. Então, o Boulos, ele é aquele cara que ele vai ficar lá na frente, mas todo mundo sabe que eventual segundo turno ele vai estar lá, só que o adversário dele, a chance de ganhar é muito grande, devido à rejeição, esse extremismo, aquela onda de invasor. Então, a Tabata é a figura mais importante nessa eleição aqui de São Paulo. O voto da Tabata migraria para o Nunes, eventualmente no segundo turno? Acredito que sim. Para o Marçal, com certeza. O voto da Tabata não migraria. O voto da Tabata não migraria, na minha opinião, para o Boulos, porque senão a pessoa já votaria no Boulos. Mas calma aí, peraí. Partido Socialista Brasileiro. A Tabata não é de esquerda nem aqui nem na China. A Tabata não é de esquerda? Vamos lá, vamos devagar. A Tabata, ela tem argumentos de acordo com base em dados e evidências. A Tabata votou a favor da reforma da Previdência, que o partido do Pacheco ficou lá gritando. Que partido do Pacheco? Não tem partido não. Que o partido que a esquerda ficou lá gritando contra. A Tabata, ela não é uma candidata de esquerda. Ela pode ter uma vertente ali do bem-estar social, mas o eleitor da Tabata enxerga nela uma simpatia. Não é aquele cara de esquerda que vai votar, migrar o voto pro Boulos. Mas vamos lá. A Tabata, ela se colocou no jogo político, foi eleita, inclusive, pelo PDT. Ou seja, ela tem uma veia no trabalhismo. Ela era ali de uma centro-esquerda. É claro que ela tem algumas decisões contestadas, em especial na reforma da Previdência. Ela foi expulsa do PDT. Exato, mas por ter votado a favor da reforma da Previdência. Mas ela é garantista, ela vota na maior parte das vezes com as propostas do governo. Ela foi escolhida, ou de alguma maneira mentorada ou apoiada pelo Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente da República, pelo Márcio França, que são naturalmente do PSB, que é um partido que compõe a chapa com o PT na presidência da República. E aí, Pacheco, a Tabata é de direita ou é de esquerda? Centro. A Tabata é de centro-esquerda. Ela é do Partido Socialista Brasileiro. Como você bem lembrou, partido que tem como expoentes o Geraldo Alckmin, que foi 4 vezes governador de São Paulo e hoje é vice-presidente da República, no governo de centro-esquerda. O Márcio França, que também foi governador do estado e hoje ocupa função ministerial no governo de centro-esquerda. Partido Socialista Brasileiro. Tem suas origens lá em Miguel Arraes, histórico ex-governador, hoje já falecido, ex-governador de Pernambuco, 2 vezes governador de Pernambuco, ou 3. E está, inclusive, entrando na família do Miguel Arraes, porque ela é namorada já há alguns anos do João Campos, prefeito... Do João Campos, que é neto do Arraes, né? Filho do Eduardo Campos, exato. Filho do falecido Eduardo Campos. Ô Pacheco, se você me permite, a gente não está falando só também do que a Tabata ela tem como discurso para ganhar as eleições. A gente está dizendo de quem é o eleitor dela. Para onde migraria o eleitor dela em eventual segundo turno entre o Nunes, que é centro, versus o Boulos, que é extrema esquerda. Entre o Marçal, que é de direita, versus o Boulos, que é extrema esquerda. O eleitor da Tabata, então, ele vai votar contra a extrema esquerda. O teu vocabulário é bacana. O Marçal é de direita, o Boulos é de extrema esquerda. Eu nunca vi o Marçal invadindo propriedade privada por ele. A Tabata como é que é? É de extrema... Como é que é? É de esquerda. O Marçal gosta desses debates aqui, ele deve assistir. Ó. Então, fica aqui a dica. O Marçal, se tiver aí uma invasão, posta aqui pro Pacheco, porque ele deve estar falando que isso é de esquerda. Invadir o quê? O Congresso Nacional ou o Supremo Tribunal Federal? Invadir, quebrar o carro? Não, você está falando aí de invasão, eu estou te perguntando do que é que você está falando, porque eu não estou entendendo. Estou falando do Boulos que apoia um movimento que... Apoia não. Ele é um líder do movimento social MTST. Sem tetos. O que é um absurdo. O que o paulistano jamais vai apoiar. Um absurdo nessa cidade em que você tem um monte de imóvel desocupado e um monte de gente morando na rua. Puta absurdo. O que é interessante é que, de fato, o Boulos é o líder do movimento dos trabalhadores sem terra. Trabalhadores sem terra, não. Sem teto, me desculpe, sem teto. E que, neste momento de pré-campanha, resolveu deixar esse assunto de lado, fala baixo. Não comentem muito, não lembrem que eu sou o líder das invasões, porque isso vai atrapalhar minha campanha. Horas, esse é o candidato. Ô, Macris, eu quero saber o seguinte, você acha que tem algum jeito de não ser o Melo Araújo o vice do Nunes? Porque tinha tanto nome cotado aí. Até a própria Raquel Galinatti. Raquel Galinatti, o Tomé Abduch, a Sonaira, depois o Milton Leite se colocou aí à disposição para ser o escolhido.
Nós tivemos alguns outros também de outros partidos, como o delegado Olim, delegado Nico, coronel Telhada. Só polícia. Tem, porque segurança pública também, né? Esse ano não tem nada a ver com prefeitura, né? Diga-se. Entre aspas, não, porque, Pacheco, entre aspas, ô Pacheco, sabe por quê? Porque esse ano, nas pesquisas em relação às preocupações da sociedade, a segurança pública saltou, assim, então, consideravelmente por total desinformação, total desinformação que é passada à sociedade, já que segurança pública é atribuição do governo do Estado. Pacheco, desculpa. Não, só um instante, Matheus. Pacheco, eu te convido a assistir um programa que foi capitaneado, apresentado pela Elaine Keller, que fala sobre o que os municípios podem oferecer em diversos aspectos. E um deles foi a pauta de segurança pública. Fica aqui o convite para você assistir. Foi também um Linha de Frente e tem muita coisa que o poder público municipal pode agregar para contribuir na segurança pública. Isso é uma falácia de ficar jogando só responsabilidade no governo do Estado, quando, na verdade, o governo municipal tem muito a contribuir com câmera de monitoramento, com a polícia municipal, que é a guarda municipal. Enfim, fica o convite, Pacheco. A guarda municipal tem outra atribuição, não é segurança pública, é zelar pelo patrimônio público. Vai combinar isso com o STF, que já diz o contrário. Vai lá, Rafael Macris, responda a minha pergunta. Tem jeito de não ser o coronel Melo Araújo ou está definido na sua avaliação? Na minha opinião, está definido, Koba. O Nunes não tem outra alternativa de não escolher alguém como vice que mais o aproxime do Bolsonaro e do Tarcísio. Ou ele toma essa decisão ou ele está praticamente fora da disputa. Ele precisa do eleitorado de direita para poder ir para o segundo turno e aí tentar buscar os votos anti-Boulos. Caso contrário, ele, na minha opinião, ele já está praticamente fora do jogo. A gente sempre observou nos últimos anos, Koba, a importância da máquina e da estrutura da prefeitura no trabalho de campanha eleitoral. O prefeito, praticamente em todas as disputas em que ele vai disputar a reeleição, ele acaba indo para o segundo turno. A máquina de São Paulo é muito forte. Existem milhares de cargos comissionados, muitas pessoas trabalhando em prol do prefeito para mantê-lo lá e para poder manter os seus cargos, mas isso a gente já não observa com tanta força nessa disputa aqui em São Paulo. A internet está muito forte, as pessoas já estão tendo as suas opiniões formadas com base no que elas assistem diariamente no celular, diariamente na TV. Não é mais aquilo de que o funcionário da prefeitura ele trabalha como uma liderança que ele vai pedir voto para os amigos e todos vão votar naquilo que ele está falando. Não, hoje é diferente e por conta disso o Nunes ele precisa dessa fatia do eleitorado, senão ele está fora da disputa. Na minha opinião, é a última cartada que o Nunes está tentando para se consolidar como o segundo colocado na disputa e ir para o segundo turno ganhar do Boulos. Caso contrário, caso ele escolha um vice que não praticamente grude no Bolsonaro e ele perca esses eleitores para o Pablo Marçal, aí, na minha opinião, ele está fora. Mas me parece um equívoco se ele vier a realmente aceitar esse coronel como o candidato, porque o vice não soma votos. Em nenhum caso a gente vê o vice somar votos. Mas não é pelo vice aí, soma alguns é pelo apoios. Bolsonaro. Mas o vice soma, ele subtrai votos, isso sim. E ele não vai ter mais votos por trazer o Bolsonaro. Porque se o Pablo Marçal de fato entrar, o bolsonarismo tende a ir mais com o Pablo Marçal. Então o Nunes ainda demonstra uma certa fraqueza ao ter um vice não alinhado com ele. Neste momento ele tem que apostar em si, ir em frente e dizer, eu vou escolher o vice. Se ele fizer isso, no dia seguinte o Pablo Marçal arrebenta nas pesquisas. Já arrebentou. Porque aí o Bolsonaro vai se sentir desprestigiado, imagino eu. Já não escolheu o candidato a prefeito, que seria o Ricardo Salles. Aí não vai ter condições de indicar o vice na chapa do Nunes, ele vai pegar a mala e vai aderir à campanha do Marçal. Bom, não é? Vocês não acham, não? Já aconteceu. Até por isso que eu acho que o Nunes adiantou, porque ele tinha falado que ia escolher lá nos 45 do segundo tempo o vice. Quando saiu o resultado da pesquisa do Pablo Marçal, chega aqui Bolsonaro, quem é que você queria mesmo para vice? Vamos conversar melhor, reunião aqui, reunião ali. Alguém discorda disso? Não, isso vai ser um tiro que vai sair pela culatra, porque quando tiver agora a próxima pesquisa, já com a indicação do vice do Nunes, o que vai acontecer? Provavelmente o Nunes vai ficar ali estagnado e o Marçal já vai se aproximar. O cenário, eu concordo com o que você pontuou, o cenário pode ser modificado
E aí, parando para pensar, por mais que o Macris falou que nunca viu também um prefeito não ir para reeleição, mas é que ficou tão ruim o Aqui cenário. Em São Paulo isso é comum, gente. Não, vamos lá. É comum. É tão ruim, mas é ruim de imaginar um prefeito com todo o aparato do poder público, com todos os cargos, com todo o dinheiro que mexe, não tentar uma reeleição. Então, assim, é muito difícil, mas olhando o crescimento do Marçal, olhando a estagnação do Nunes e as convenções ainda estão por vir, olha, a política é como dizem, que é feito a nuvem, né? Ela pode ir para lá, para cá. E outra coisa... Achei que você está concordando comigo, hein? Talvez o Nunes não seja candidato. Existe um jogo de interesses muito grande também nessa disputa da prefeitura, né? A máquina da prefeitura da maior cidade da América Latina, ela é muito grande, ela é muito pesada. Existem dezenas de secretarias, cargos de diretoria... Subprefeituras, enfim... uma infinidade de cargos. E a gente sabe que o apoio dos players aí, Bolsonaro, Tarcísio, e seja lá quem for vir junto com o Nunes, tá ligado diretamente também a essa divisão de cargos, ocupação de máquina e tudo mais. Já com o Marçal, eu acho que ele não teria toda essa facilidade, por isso também que eu acho que eles estão se colocando aí para bater o martelo realmente e definir o vice. E o que você fala casa muito com um ponto que a gente pouco repercute aqui, que é a capilaridade de candidatos a vereador falando o nome do candidato a prefeito, que o Ricardo Nunes está muito na frente com o tanto de partido que está nessa que ele chama de frente ampla, né? Então, por exemplo, o Pablo Marçal não tem tantos candidatos falando o nome dele, nem o Guilherme Boulos tem esse tanto de candidatos falando o nome dele nas periferias, nas suas bases, nas suas comunidades, nos seus núcleos sociais, cidade afora. Mas o Boulos tem uma vice que agrega muito. Mas isso, ô Nelson, não foi... Mas pela história, né? E não pela capilaridade de candidatos. Mas na minha opinião, essa questão de capilaridade de candidatos também não é mais fundamental para a decisão de uma eleição. A gente observou na última eleição a governador do estado de São Paulo. O governador Rodrigo Garcia, ele tinha uma máquina gigantesca, ele tinha centenas de candidatos a deputado espalhados pelo estado inteiro, muitos partidos na sua base e mesmo assim não conseguiu ir disputar o segundo turno. É uma situação que ela é bem próxima daquilo que está acontecendo agora com o Ricardo Nunes. Mesmo com a máquina pesada da Prefeitura de São Paulo, mesmo com essa infinidade de candidatos a vereador, isso não está se refletindo na pontuação nas pesquisas. Apesar dele ter uma relevância muito grande, ser o prefeito de São Paulo, ter 25% das intenções de voto, quanto mais partidos ele traz, quanto mais apoiadores ele traz, quanto mais pré-candidatos a vereador ele traz, a gente não vê a sua intenção de voto subindo. Então, eu acho que isso aí não vai ser uma questão decisiva na hora de definir quem que vai ganhar essa eleição.